Thank you very much for inviting me in this event. Falou muito obrigado, né, a todos vocês por me convidarem, né, para esse evento. Hello everyone, how are you? Thank you very much for attending this lecture. Então, olá todo mundo, né, como vocês estão? Muito obrigado, né, por estarem aqui hoje assistindo essa palestra. The influence of the coronavirus is now causing inconvenience to the lives of people all over the world in the way that they have never experienced before. Então, a influência do coronavírus está causando agora transtornos, né, para a vida das pessoas em todo o mundo, né, de maneiras que as pessoas nunca tinham experimentado isso antes. Our Nichiren Shu congregations cannot chant loudly and cannot even chant the Odaimoku together. It seems that the coronavirus not only kills people, but is also threatening to kill the spirits of our faith in the Lotus Sutra. However, being defeated by corona is not an option. Então, as nossas congregações da Nichiren Shu, né, as nossas sangas, atualmente elas não podem assim recitar alto e na verdade não pode nem mesmo recitar juntos, né? Então parece que o coronavírus não está só matando as pessoas, né, mas também está começando a ameaçar de matar o espírito na nossa fé no Sutra do Lótus, né? Mas só que ser derrotado pelo coronavírus não é uma opção. We, the members of Nichiren Shu, should think not only about ourselves and our families, but also our neighbors, the people in our communities, and the people of the world, taking action as a bodhisattva for their safety and security. Therefore, even if life is a little inconvenient at the moment, we should put up with it and be willing to cooperate and make efforts to eradicate corona. Let us make efforts so that the coronavirus will leave as soon as possible and we are able once again to recite the Odaimoku together with everyone in a loud voice. Então, nós, membros da Nichiren Shu, né, nós não devemos somente pensar sobre nós mesmos e sobre as nossas famílias, mas também precisamos pensar, né, nos nossos vizinhos, nas nossas comunidades, nas pessoas de todo o mundo, né, e nós precisamos agir como bodhisattvas, né, pela segurança e pela proteção de todas as pessoas, né? Portanto, mesmo se a vida está um pouco inconveniente no momento, né, nós devemos aguentar tudo isso, né, e estar dispostos a cooperar e fazer esforços em conjunto, né, para que o coronavírus ele seja assim de uma vez por todas erradicado, né? Então vamos nos esforçar, né, de modo que o coronavírus nos deixe o mais rápido possível e que a gente possa ser capaz de mais uma vez, né, recitar o Daimoku todo mundo junto, né, e com a voz alta. Hi. The topic this time is how much longer do you plan to be a student? We believe in the Lotus Sutra. I believe today's attendees already have the face of the Lotus Sutra and are people who want to deepen their faith. Então, o tópico de hoje é por quanto tempo você ainda planeja ser um estudante, né? Então, nós acreditamos no Sutra do Lótus, né? E ele acha, né, que os participantes de hoje aqui já têm fé no Sutra do Lótus e são pessoas que estão assim procurando aprofundar as suas fés, fés, isso. Hi. Everyone, remember when you first become interested in Lotus Sutra and started studying it.
how did you study the Lotus Sutra? Some people studied using books, others used the internet or learned by attending seminars and going to school. Então, vocês se lembram, né, como que vocês se interessaram pelo Sutra do Lótus e começaram a estudar ele? Né? Como vocês estudaram? Né? Então, algumas pessoas buscaram estudar através de livros, outras usaram a internet, outras pessoas participaram de cursos, seminários, outras talvez aprenderam até na escola. Each person's story and the history of a study must be different depending on their individual situation. I think most people studied the Lotus Sutra by themselves. Some may have learned from a Nichiren Shu minister. We have acquired knowledge and developed faith by learning the face of the Lotus Sutra by ourselves or by having someone teach us. In other words, we have been devoted to learning and listening. Então, a história, né, de cada pessoa e também a forma, né, como cada pessoa estudou, deve ser diferente uma da outra, né? Tudo isso depende das situações individuais, né, de cada um. Ele acha, né, que a maioria das pessoas acabam estudando Sutra do Lótus por conta própria, né? Algumas pessoas podem também, né, ter aprendido com algum monge da Nichiren Shu. Adquirimos o conhecimento, né, e desenvolvemos a nossa fé aprendendo o Sutra do Lótus para nós mesmos, ou pedindo, né, por nós mesmos, sozinhos, né, ou a gente pede para que alguém ensine para nós. Né? Em outras palavras, a gente tem assim se esforçado, né, para aprender e ouvir. So, how about now? In this present situation, as before, I think you are learning by yourself or going to a temple to learn through services and lectures. We are all about learning the Lotus Sutra ourselves, learning from others, and maintaining our faith. So, I have another question. With this approach, can we attain enlightenment in the future? The answer is no. Tá. Então, como que é a nossa situação atual, né? Como antes, né? A gente talvez está aprendendo sozinho ou indo para algum templo para aprender, né? Através das cerimônias e das aulas, das palestras, né? Então, o nosso objetivo é aprender o Sutra do Lótus com as outras pessoas e manter a nossa fé, né? Então, ele tem uma outra pergunta agora. Com esse tipo de abordagem, né, com esse tipo de atitude, né, de aprender das outras pessoas, a gente pode atingir a iluminação no futuro? A resposta que ele deu é não. If you keep this way, you will not attain enlightenment. In the end, you will quit the face of the Lotus Sutra and become interested in other teachings. Então, se você se mantiver nesse caminho, né, você não vai alcançar a iluminação e ainda no final você vai acabar abandonando a fé no Sutra do Lótus e vai acabar se tornando interessado em outro tipo de ensinamento. Do you know about Shomon and Engaku? Shomon are people who concentrate on listening to the Buddha's teaching in order to obtain enlightenment. In the days when the Buddha was still alive, his disciples were called Shomon. Engaku are people who study alone without a fixed master. Então, vocês sabem o que é Shomon e Engaku? Né? A Shomon, então, são pessoas que elas se concentram em escutar os ensinamentos do Buda para poder atingir a iluminação. Então, nos dias em que o Buda estava vivo,
né, os discípulos dele eram chamados de Shomon, né? Engaku são pessoas que elas estudam sozinhas, sem um mestre assim fixo. What these two types of practitioner have in common is that they can approach some level of enlightenment, but they cannot achieve the final enlightenment which the Buddha achieved. Então, o que esses dois tipos de praticantes têm em comum, né, é que eles podem assim se aproximar, né, de algum nível de iluminação, mas eles não conseguem atingir a mesma iluminação, né, aquela iluminação final que o próprio Buda alcançou. And they are criticized as being selfish. Practitioners who only thought about their own enlightenment, who did not think of others, and who did not think about the relief of people's suffering. Although they learned from others, they will not teach others. Então, esses dois tipos de discípulos, né, eles foram criticados, né, por serem egoístas, né? Então, eles eram praticantes que só pensavam assim na sua própria iluminação e que não ensinavam para as outras pessoas. Eles não pensavam em como aliviar o sofrimento das outras pessoas, né? Então, embora eles tenham aprendido com os outros, eles não ensinavam para os outros. Today's topic is how much longer do you plan to be a student? This really means how long are you going to be a Shomon and Engaku practitioner? Então, o assunto de hoje é, né, por quanto tempo você planeja ser um estudante, mas só que isso, na verdade, significa quanto tempo você ainda quer ser um praticante de Shomon ou de Engaku. You may have heard that the Lotus Sutra is a teaching for bodhisattvas. That is because the Lotus Sutra is a teaching that guides us to the bodhisattva way and promotes the awareness of the bodhisattva. Então, você pode ter ouvido, né, que o Sutra do Lótus é um ensinamento para os bodhisattvas, né? Isso é assim, né, porque o Sutra do Lótus é um ensinamento que nos guia para o caminho do bodhisattva e nos faz assim despertar, né, para a nossa consciência como bodhisattvas também. Today's Shomon and Engaku think only about their own enlightenment and participate in the various seminars and listen to the teachers to obtain lots of knowledge about Buddhism. They also sometimes try to study teachings other than the Lotus Sutra. Então, os praticantes de Shomon e Engaku de hoje em dia, né, eles pensam assim somente na sua própria iluminação, e aí eles participam de vários seminários, cursos, eles ouvem vários professores, né, porque eles querem assim ter muito conhecimento sobre o budismo. Então, às vezes eles também tentam, né, estudar outros ensinamentos além do Sutra do Lótus. But this effort does not seem to be based on or in line with the purpose of Buddhism, the salvation of suffering people. Some people may think that they will teach and guide others after they have attained enlightenment. That is too late. From olden time, the teaching of the Lotus Sutra has taught that teaching others is, in fact, learning for oneself, and saving other people means saving oneself. Mas esse esforço não parece se basear, né? Esse esforço assim de aprender sozinho, né? Não parece se basear ou estar de acordo com o propósito do budismo, né? E também na verdade, que é a salvação das pessoas que sofrem, né? Algumas pessoas, elas podem pensar, né, que elas vão ensinar e guiar as outras pessoas somente depois
que elas tiverem atingido a iluminação, mas aí, né, já é tarde demais. Então, desde os tempos antigos, o ensinamento do Sutra do Lótus ensina que ensinar as outras pessoas é, na verdade, aprender também, né? E salvar outras pessoas também significa salvar a si mesmo. In order to implement these teachings, we have to study in practice, not in the classroom like in the school. That is a way of the Bodhisattva. If you continue as a self-study practitioner without teaching people and expounding the Lotus Sutra, sooner or later you will meet a dead end. Então, assim, para implementar, né, para colocar em prática os ensinamentos, a gente tem que realmente estudar eles na prática, né? Não somente na sala de aula, né, como se fosse uma escola, né? Então, isso é o caminho do Bodhisattva. Então, se você continuar, né, assim, como um praticante autodidata, né, e sem ensinar as pessoas, sem expor o Sutra do Lótus, mais cedo ou mais tarde você vai acabar se encontrando num beco sem saída. The dead end looks like this. Although you chant Daimoku and the Lotus Sutra every day as usual, you feel as if your merits has become diminished, or that your prayer and wishes does not reach the Buddha because you don't receive any answers. Então, o beco sem saída, ele é assim, né? Embora você recite o Daimoku todos os dias, o Sutra do Lótus, né, todos os dias, como de costume, você vai chegar uma hora que você vai sentir que o seu mérito é como se ele estivesse diminuindo, né? Ou que as suas orações, né, os seus desejos não chegam mais até o Buda, né? Porque você para de receber as respostas. Soon you will feel tired of faith of the Lotus Sutra. A feeling of meaninglessness will finally arrive, and you will quit the face of the Lotus Sutra. Or even if you don't intend to quit the face of Lotus Sutra, you will become interested in other teachings, such as the Pali Canon, Tibetan Buddhism, etc. If you study other teachings for long enough, you will continue for a long time towards other teachings. After all, simply destroying the purity of the Lotus Sutra is not a benefit. Eventually, you will move away from the Lotus Sutra faith. Então, né, depois de você praticar e não ter as respostas, né, em breve você vai se sentir cansado da sua fé no Sutra do Lótus. Então, um sentimento assim de falta de sentido vai chegar e por fim você vai acabar abandonando, né? Ou seja, mesmo que você não pretenda, né, ou seja, não, uma outra opção, né? Mesmo que você não pretenda abandonar ou não abandone sua fé no Sutra do Lótus, aí você vai começar a querer estudar mais, né, sobre outros ensinamentos. Aí você vai atrás do cânone Pali, você vai atrás do budismo tibetano. E aí, se você continuar se dedicando tanto, por tanto tempo a esses outros tipos de ensinamento, você vai em direção a eles, né? Então, você simplesmente vai acabar destruindo, né, a pureza do Sutra do Lótus, e isso não é um benefício, né? Então, naturalmente, você acaba se afastando. If Nichiren Shonin was beside you, he would say, mixing the Lotus Sutra with other teaching is equivalent to eating rice with dung and sand. Purity is very important for the Lotus Sutra to work properly. When this purity is compromised, it works weakly. Nichiren Shonin preached the importance of maintaining the purity of the Lotus Sutra as well as belief in the Lotus Sutra.
Então, se Nichiren Shonin tivesse do seu lado, né, ele iria dizer, né, que misturar o Sutra do Lótus com outros ensinamentos é a mesma coisa que comer arroz, né, com esterco e areia, né? Então, a pureza é muito importante para o Sutra do Lótus funcionar corretamente, né? Então, quando essa pureza ela é comprometida, o ensinamento passa a funcionar de maneira mais fraca, né? Então, por isso Nichiren Shonin pregou, né, a importância de se manter a pureza do Sutra do Lótus, bem como a crença, né, a fé no Sutra do Lótus. Okay. So, why does such a dead end occur? I would like to introduce to you a story I heard from my master. It comes from a unique characteristic of the Lotus Sutra and a message from the eternal Shakyamuni Buddha. Então, por que esse beco sem saída ele acontece, ele ocorre? Né? Então, ele vai contar para nós uma história que ele ouviu do mestre dele, né? Que vem de uma característica única do Sutra do Lótus e que é uma mensagem do Buda Eterno Shakyamuni. Please listen carefully. Por favor, escutem com atenção. The story of the Lotus Sutra begins with a depiction of the attendees present when the eternal Buddha preached the Dharma on Mount Sacred Eagle. Among the vast congregation, the first part of the audience, the Buddha focused his teaching on was the Shomon, the Buddha's disciples. Então, a história do Sutra do Lótus começa com uma descrição, né, dos participantes presentes quando o Buda ele começou a pregar o Dharma, né, no pico da Águia Sagrada. Então, entre essa multidão de pessoas que estavam lá, a primeira parte da assembleia para quem o Buda dirigiu os seus ensinamentos foram os seus discípulos, né, que a gente chamou antes de Shomon. The disciples regretted that they are satisfied with their status as Shomon and apologized to the Buddha for their selfishness and thinking only about themselves. The Buddha guaranteed them that if they took the path of the Bodhisattva, they would be able to achieve the enlightenment which they aimed for. After that, from chapter 10 of the Lotus Sutra onwards, the main audience that was being spoken to chanted to change to ordinary good men and good women. Tá. Então, esses discípulos Shomon, né, no começo do Sutra, eles se lamentaram, né, por eles terem estado satisfeitos com as suas condições de Shomon, e eles pediram, então, desculpas ao Buda, né, por seu egoísmo e por estarem esse tempo todo, né, pensando somente sobre si mesmos. Então, o Buda deu para eles a garantia, né, de que eles poderiam também atingir a iluminação, né, se eles seguissem o caminho do Bodhisattva. Depois disso, a partir do capítulo 10 do Sutra do Lótus, o público principal já não é mais os discípulos Shomon. Ele passa a falar, né, para as pessoas comuns, né, bons homens e boas mulheres. The Buddha encouraged them to teach people and expound the Lotus Sutra as a Bodhisattva. And he stated that the person who accepts and spread the Lotus Sutra is a messenger of the Buddha, a Bodhisattva. The Buddha promised to protect those following the Bodhisattva way of life. Então, o Buda, ele encorajou as pessoas a ensinar, a expor o Sutra do Lótus como bodhisattvas,
né? E ele afirmou, né, que uma pessoa que aceita e divulga o Sutra do Lótus é um mensageiro do Buda, né? É já um Bodhisattva. Então o Buda ele prometeu proteger, né, aquelas pessoas que seguem esse modo de vida, né, que é o modo de vida dos Bodhisattvas. From this teaching, it is said that even if you first learn the Lotus Sutra as a Shomon or Engaku, you should realize the way of Bodhisattva and move on to the way of the Bodhisattva. Otherwise, you will eventually lose the protection of the Buddha. Do you understand this story? Então, a partir desse ensinamento, né, é dito que mesmo que você primeiro aprenda o Sutra do Lótus como um discípulo Shomon ou Engaku, né, você deve perceber o caminho do Bodhisattva e seguir o caminho do Bodhisattva. Caso contrário, você não vai receber a proteção do Buda, né? Então, vocês conseguem entender essa história? The way we have studied the Lotus Sutra has been the path of modern Shomon and Engaku, although the terms Sravaka and Pratika Buddha that appear in the Lotus Sutra seem to differ to people when the Buddha was still alive. They actually differ to ways of practicing in order to achieve enlightenment. Então, a maneira como estudamos o Sutra do Lótus tem sido, assim, nós estamos seguindo os mesmos passos, né? Se nós seguimos daquela maneira que ele falou lá no começo, né, por conta própria, nós vamos seguir os mesmos passos do Shomon Engaku, né? Seremos Shomon Engaku modernos. Embora os termos, né, a Shravaka e Pratyekabuddha, né, que Shravaka Shomon, Pratyekabuddha e Engaku, né, que aparecem no Sutra do Lótus, pareçam se referir então às pessoas da época de quando o Buda estava vivo. Na verdade, ele estava se referindo não às pessoas, mas a formas de se praticar para atingir a iluminação. However, it does not mean that the way of Shomon and Engaku were incorrect. The Lotus Sutra encourages us to proceed to the way of the Bodhisattva from Shomon and Engaku. In other words, you should not only listen to and learn the teachings, but also teach and preach the Lotus Sutra to others with an awareness of being the Buddha's messenger. Então, isso não quer dizer, né, que a prática de Shomon e Engaku também está errada, né? O Sutra do Lótus, ele encoraja a gente a seguir o caminho do Bodhisattva de Shomon, né, saindo de Shomon e Engaku para Bodhisattva, né? Em outras palavras, né, a gente não tem que apenas ouvir e aprender os ensinamentos, né, que seria o equivalente ao Shomon e Engaku, mas também ensinar e pregar para as outras pessoas o Sutra do Lótus, né, com a consciência de que nós somos mensageiros do Buda. However, you are not a minister, so you may speak about the Lotus Sutra or teach others according to your capacity as a layperson. By doing so, we can learn from our practice as a bodhisattva and receive the protection of the eternal Buddha. Então, mesmo que você não seja um monge, né, você pode falar sobre o Sutra do Lótus para outras pessoas, como um leigo mesmo, e de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua capacidade, né? Fazendo isso, a gente pode aprender com a prática de Bodhisattva, né, e receber a proteção do Buda eterno. No matter how many times you read the Lotus Sutra, you will notice new things, and each time deeper wisdom will arise within you. Reading it again and again makes me feel like I'm getting closer to the enlightenment of the Buddha. And sometimes I have a trembling
experience because of the wonderful teaching it contains. In addition, if you tell other people about the Lotus Sutra or teach it to others, you will surely receive new wisdom and benefit. Então, não importa quantas vezes você leia o Sutra do Lótus, né? Cada vez você vai, assim, perceber coisas novas. E cada vez mais, uma sabedoria mais profunda vai ir surgindo dentro de você. Então, ler o Sutra repetidas vezes, né, ele disse, né, que faz ele sentir como se ele estivesse assim, chegando mais próximo da iluminação do Buda, e às vezes ele tem assim, uma experiência, deixa ele até trêmulo, assim, né? Quando ele percebe, né, quão maravilhoso é o ensinamento que tem ali dentro, né? Além disso, se você fala para as outras pessoas sobre o Sutra do Lótus, ou você ensina para as outras pessoas, certamente você vai receber mais sabedoria e mais benefícios ainda. Teaching is learning and enlightenment. This is the faith of the Lotus Sutra. I encourage you to accept the compassion of the eternal Buddha of the Lotus Sutra. Realize you are a bodhisattva as soon as possible and rebuild a new world or life of faith with the awareness of a bodhisattva. Thank you very much. Então, ensinar as outras pessoas é a gente aprender também e nos iluminar. Então, essa é a fé no Sutra do Lótus, né? Então, ele nos encoraja, né, a aceitar a compaixão do Buda Eterno que tem no Sutra do Lótus, perceber que nós somos bodhisattvas, e o mais rápido possível reconstruir um mundo novo, né? Ou uma vida nova com essa consciência de que nós somos bodhisattvas. Então, ele agradeceu. Thank you very much, Tsukamoto-sensei. Thank you. Então, se alguém tiver alguma pergunta e quiser escrever, por favor, escrevam, tá? Não liguem o microfone, escrevam. If someone have any question, please write the question so we can read. Please don't open your microphone, just write the answer, the question, please. Ninguém tem dúvida? Pessoal, quem quiser também ligar as câmeras, né? Depois a gente pode bater uma foto aqui, né, do nosso encontro, por favor, né? Fiquem à vontade. Tsukamoto-sensei, there is a question here. José Felix wants to first. He would like to thank you for your teaching, and he would like to know how can we avoid anger. So that is very important thing. Everyone have trouble about anger management. Então, isso é uma questão importante, né? Todo mundo, assim, tem problemas, né? Sobre como lidar com a raiva. So it is very difficult to give you answer soon because I don't know your character or your situation. Então, para ele é muito difícil assim responder imediatamente essa pergunta, porque ele não conhece
a situação ou as características, né, do José Félix, né, que fez a pergunta. So we are minister, but also we are how can I say, prescribe best medicine for people who have some problem. So therefore, I want, if I give you more good advice, I want to know your situation. But today, this time, it's very difficult. But I have a good advice I give you. Então, ele como monge, ele, assim, como se fosse um médico que precisa prescrever bons medicamentos, né, medicamentos corretos. Mas ele precisa, assim, com certeza ele tem bons conselhos para dar, né? Ele quer muito saber a respeito da tua situação, sobre como ajudar, né? Mas ele tem um conselho que ele gostaria de dar. Okay, so once a week, for example, Friday or Saturday, one day a week, please make the day no anger day. Means must not argue, must not fight, must not how can I say, anger. So make such a day a week. This is advice. Então, o conselho que ele dá é que você comece assim, escolhendo um dia na semana, né? Pode ser sexta ou sábado, para você fazer assim, daquele dia, o dia sem raiva, né? Então, naquele dia você não vai brigar, naquele dia você não vai discutir, né? Você vai fazer daquele dia um dia especial. So, thank you very much. So there is another question here. I will read it in Portuguese first, then I translate to English. Então, pergunta é da Ana. Bom dia. Morando distante em tempos de pandemia, isolamento total, como transmitir os ensinamentos para os outros? So, Ana is asking, in these times of pandemic, we are living far from each other, social isolation. How can we spread the teachings? How can we share the teachings to other people? Okay. When we think of teaching Lotus Sutra, we all the time think, speak about Buddhism exactly, correctly. I understand. But as I mentioned in this speech, you may teach people according to your capacity, your situation. Então, claro, quando a gente fala assim a respeito do Sutra do Lótus, budismo, a gente quer ensinar as pessoas assim corretamente, da melhor maneira possível, né? Mas como ele disse durante a aula, a gente tem que fazer isso de acordo com as nossas capacidades. Okay, then simple. For example, you can teach. Do you know who is the Buddha? What is Buddhism? Simple words you can start. And do you know Lotus Sutra? That is teaching of lotus flower, like this. Então, ele falou assim, a gente pode tentar, conforme a gente conseguir, falar coisas simples. Perguntar, você sabe o que é budismo? Você conhece o Buda? Você conhece o Sutra do Lótus? Então, esse é o ensinamento da flor de lótus.
soon you will think you study Lotus Sutra more, or about Nichiren Buddhism more. Então, a partir disso, você vai começar a querer estudar o budismo mais, o Sutra do Lotus mais, os ensinamentos da Nichiren Shu mais. So please try to teach people about Lotus Sutra. Então, assim, por favor, tente, né, ensinar os ensinamentos às pessoas sobre o budismo, sobre o Sutra do Lotus. Ok. There's another question. Então, quando não podemos transmitir os ensinamentos do Buda em palavras, atitudes corretas têm o mesmo objetivo? When we can't share the teachings of Buddha through words, our correct attitude, our behavior have the same meaning? Is the same thing correct behavior and say the words of the Lotus Sutra? Of course, teaching means Nichiren Shonin all the time say, when you practice, use mouth and body and heart, Shinkui. So therefore, when you teach people, of course, use the mouth, and then body means behavior. You should keep a good behavior as a Buddhist. That is the teaching. Então, claro, né? Porque Nichiren Shonin, ele falava, né, que a gente precisa praticar com boca, corpo e coração, né? Então, mesmo que a gente não esteja falando, né, se a gente está com a mente e com o corpo, praticando com o corpo, através através das nossas atitudes, é claro que a gente também vai estar ensinando, né? Ok. Mais alguma pergunta? Ô, Guilherme, tem mais uma pergunta de Félix. Acho que ele já respondeu, sem certeza. Tá. Tá. Mais uma pergunta aqui, foi perguntado o que seriam atitudes corretas dentro do budismo, porque às vezes a gente tenta fazer algo, mas nem sempre pode ser o melhor. There's another question. What kind of attitude of behavior we can consider correct behavior in Buddhism? Because sometimes we try to do our best, but we can't do the best. Yes, I can understand. When we practice or when we teach people, we aim all the time the best. But we are human beings. It is impossible to teach the best one. So therefore, you can teach according to your capacity, and then also, how can I say? Okay, once again, one more time, the question. So, what kind of behavior we can consider correct behavior in order to teach? That is a very difficult question, because right and correct is a little bit different depending on the country or culture. But we are Buddhists. First of all,
I can advise you being humble. Okay. This is very important. Então, ele falou assim, né, que é muito, a gente sempre quer fazer, ele entende, né, que a gente sempre quer fazer o melhor, a gente sempre quer dar o nosso melhor, né, principalmente quando a gente quer ajudar, quer ensinar as pessoas, mas nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, então muitas vezes nós não conseguimos, né, mas atitudes corretas dentro do budismo, assim, é muito difícil, aliás, atitudes corretas é muito difícil de dizer, né? Porque o que é correto depende do país, depende do tempo, né? Depende assim de várias coisas, né? Das características de cada pessoa e tudo mais. Mas a gente, como budista, ele recomenda que sejamos humildes. So we have a selfish mind, ego. If we keep this ego very strong, impossible to get in, receive good teaching or learning something. So therefore, first of all, be humble and remove prejudice and stereotype of idea. Be humble and listen. That is a first step to learn properly and also understand properly and behave properly. Então, nós temos assim muito egoísmo e o nosso ego, né, muito forte muitas vezes. Então, se a gente tem esse tipo de pensamento egoísta, né, a gente dificilmente vai conseguir receber os ensinamentos corretamente e vai conseguir transmitir os ensinamentos corretamente, né? Então, precisamos, em primeiro lugar, ter humildade, né? Se a gente tiver humildade, então a gente vai conseguir ensinar, aprender corretamente, praticar corretamente e ensinar corretamente também. Thank you very much. Desculpa, você. Tá. A gente tem tempo para mais uma pergunta, pessoal. Se mais alguém quiser perguntar. So we have time for one more question. So I'm asking them to. Okay, no problem. Bom, se ninguém tem mais alguma pergunta, você quer falar alguma coisa? 塚本町にありがとうございました。はい。本当にありがとうもう本当になんていうんですかね、もう私も本当に、なんというのかもう感銘いたしました。全くその通りだと思います。はい、もうありがとうございます。O pessoal, foi muito bom, né? Muito bom, muito especial. E agora vamos aprender, vamos praticar junto, vamos aprender junto, né? E vamos espalhar as Sutradrotas, né? Só eu acho, eu acredito que assim, a gente, como posso dizer, cada um não tem muito experiência, conhecimento, né, tal, mas todo mundo consegue recitar o Daimoku. Então, primeiro assim, antes de transmitir para o outro, né, precisa recitar o Daimoku próprio a si mesmo e sentir gratidão, né? E se sentir gratidão e distribui a outro também. Muito obrigado. Por favor.
Buddha Shonin said that it was very, very good, and this topic is very important. We don't have lots of experience or capacity, but we have Odaimoku, so we can chant Odaimoku, and then we can share the teachings to other people. So this is important. So we can chant and we can connect to our Buddha nature and spread the Lotus Sutra to everybody. So let's keep chanting and studying and sharing, spreading the Dharma. Então, tudo bem? Podemos acabar? Será que mais alguém gostaria de falar? Algum outro Sim, tudo bem. Sim, claro. タラベニ先生何かありますか？ありがとうございます。いや、結構でございます。何も付け加えることはございません。野田商人ありますか？いえ、特にありません。はい、野田商人。お久しぶり。お久しぶりです。お話ありがとうございました。とんでもない。ありがとうございます。Então, tudo bem? 関西さん、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。Just I would like to say thank you very much, of course, to my master for the talk, and also I'm very happy we are able to organize this and then share together. So thank you very much for the opportunity and also for Yotatsuhoshi for the translation. Então, a Kansei Roshi disse que, em primeiro lugar, ele agradece ao mestre, né, dele, o Reverendo Tsukamoto é mestre do Kansei Roshi, e ele agradece então ao mestre, né, pelos ensinamentos, e agradece também a oportunidade, né, a gente estar reunido aqui, né, de ter essa oportunidade, e ele me agradeceu pela tradução também. O Guilherme, então, você por favor, você cumprimenta. Eu acho que meu Shonin está aqui também. Né? Tá aí? Desculpa. ごめんなさい、エルフィナ賞にお願いします。すいません、遅くなりました、さっき。はい。塚本先生、どうもありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりです。いや、今日、本当に、お話を聞けてよかったです。ありがとうございます。それから、はい。で、オクラ商人も、東南アジアの神道も招待していただいて、本当にありがとうございます。そうですね。いや、もう本当に、何ですかね。さっきも話があったように、どうしたら伝えるのか、すごく悩んでて、今のパンデミックの中で、でも本当に、being humble and then, yeah, learn, keep learning and then try our best is what we can do in this time, I think. So I really learned a lot today, so thank you very much. Thank you very much. Então, ela disse, né, que sobre ser humilde, né, e continuar praticando, foi um grande ensinamento, então ela aprendeu bastante hoje, então ela agradeceu, né? Guilherme, por favor. Então, eu gostaria de agradecer, né, todo mundo que participou, os membros do Brasil, né, claro, e também agradecer tanta gente, né, que se reuniu hoje. Eu fiquei muito feliz em ver, né, tantos reverendos juntos. Eu acho que isso mostra, né, união, né? Isso é uma coisa tão importante hoje em dia, que a gente está tão distante um dos outros, né? Então, esse é o poder da nossa prática, né? De a gente conseguir se conectar e se unir, né? E criar uma terra pura, de verdade, né? Então, muito obrigado a todos pela participação. I would like to thank everybody for being here. I am very happy
because there are so many reverends, people from many countries, and this is so important, I think, because it shows that we have some union, and especially in this time of pandemic and social isolation, and we are so far, everyone in a different country, Japan, England, Italy, Portugal, Brazil. I'm sorry if I'm forgetting. Indonesia, Indonesia, yes. So many different countries together. I think that this is truly the pure land of the eternal Buddha. So there is no space, there is no division, there is no borders. So I'm very happy. I think that this is the power of our practice. So thank you very much. Então, vamos encerrar por aqui. Então, agora nós vamos reunir mais, né? Não é importante, sou sangue do Brasil, sangue da Inglaterra, Itália, né? Sudeste asiático não é importante, como você fala. Então, a gente assim, a gente também está planejando outro aula especial também. Então, eu vou convidar todas as pessoas para reunir mais, fortalecer mais, né? Por favor. So it's very important to be here connected. So Okuda Sensei would like to keep doing this, inviting many reverends, many priests to teach. And next time he will invite everybody again. So let's continue. Fortalecer, né? Fortalecer. So also this union makes our Sangha, our Nichiren Shu stronger. So we have to make it our Buddhism stronger. Yes. Podemos encerrar então, Sensei? Então, sim, tudo bem. Então, vamos encerrar. Tsukamoto Sensei, お題目参照で終わっていただけますか？はい、わかりました。Okay, let us chant Odaimuk 3 times. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much. Obrigado. Obrigado. Obrigado por demasiado. Thank you very much. Thank you, 塚本先生。本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much. 心から。